E agora, mais uma aula da Home University. Sua casa, sua universidade. Bom, nesta aula agora vamos entender alguns textos geográficos que tem na palavra de Deus. Olha lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2:8. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Geografia pura. Atos 7:49, parte A do versículo. Então me levou à porta do norte e mediu, conforme estas medidas. Ezequiel 40:35. Está aí geografia de novo. Mais geografia bíblica. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Olha aí. Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Jó 38:4-6. Então, como você vê aí, a geografia é um assunto altamente bíblico, altamente fundado. Quando estamos falando de geografia, estamos tocando nessa questão bíblica também. Seguindo o nosso estudo, tem mais aqui alguns textos geográficos. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Olha aí, Ezequiel 7:2. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ou seja, um espaço geográfico que deveria ficar a arca. Lembrando que essa arca foi tomada pelos filisteus, ainda no tempo do sacerdote Eli, né? Depois pelo tempo de Samuel, aí veio o primeiro rei de Israel, Saul. Só Davi resgatou essa arca. Ela ficou muitos anos, quase 60 anos ou mais, um pouquinho mais até, né? Fora dos termos. Mas quando ela volta para o lugar de adoração, ela está recebendo de volta a unção que pertence ao lugar dela. Tanto é que quem cuidou dela, aquele rapaz chamado Uzá, por muitos anos, na volta da arca, ela foi levada no carro de boi, que estava errado também fazer isso. Quando o carro de boi pende para um lado e ela desce, Uzá vai tentar tirar e segurar, acaba morrendo. A pergunta é, por que ele não morreu antes, se ele cuidou dela tantos anos? É porque ela estava indo para o espaço geográfico dela. E quando ela chegou perto do espaço geográfico, ela foi readquirindo aquela unção de Deus. E aí, só quem podia tocar nela seria o sacerdote. É por isso aí. Aí Davi parou a excursão e foi estudar como é que fazer para carregar a arca do Senhor. Fez a forma correta e a arca voltou para o seu lugar. Mais textos geográficos aqui, ó. Cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir para onde? Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Aí, ó, tudo geografia. Atos 19:21. E aí eu falo, o que Paulo estava fazendo? Estava fazendo a obra de Deus na geografia humana, mas com uma geografia espiritual também, porque coisas aconteciam nesses lugares aí, coisas eram vencidas pela palavra de Deus, né? Então é interessante. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, olha só, de onde saíste, em que semeavas a tua semente, e a regavas com o teu pé e com uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Olha, montes, vales, está tudo dentro da geografia. Da chuva dos céus beberás águas, terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Gente, presta atenção aqui nessa parte que fala aqui, ó. Beberás, aqui, ó. Possui a terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás água. Pega essa frase aqui, recorta, porque essa frase está falando do Jordão. O Jordão é o único rio que nasce por cima e não por baixo. No mundo inteiro, os rios nascem por baixo das pedras, das montanhas. Mas agora temos um rio que nasce por cima, porque Jordão não tem nascente.
A água que nasce dele ao pé do Monte Hermon vem de cima. Da onde? Da água da chuva, dos céus, que é a água transformada em neve por Deus o ano inteiro no topo do Monte Hermon, que ela então é derretida e passa pelo vale, pelo Monte de Gileade, que é pedra calcária pura, o maior filtro natural do mundo, que decanta a água, ela chega potável para Israel lá embaixo. Gente, isso é demais, é fantástico. O Rio Jordão começa então a ser formada a partir dos lagos de Ulá, de Merom, tendo até 200 e poucos quilômetros de extensão, até desaguar no Mar Morto. Deuteronômio 11, 10 e 12. Aí também tem esse texto aqui, ó. Este texto de Deuteronômio é muito interessante de analisar do ponto de vista geográfico. Ele traça os pontos das principais diferenças entre a terra do Egito e a terra de Israel. Bom, a gente acabou de ver então os textos geográficos que nos remontam para a ideia geográfica bíblica. E quando se fala em Bíblia, está altamente tratando de assuntos espirituais, porque o mover de Israel, o mover de Jesus, o mover dos apóstolos, nesta geografia, era obra de Deus sendo feita. Então, já está comprovado que geografia é um assunto existente na palavra de Deus e, portanto, merece a nossa maior atenção. Atenção! Esta aula continua no próximo bloco.